Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do Errei na Matemática. Na nossa videoaula de hoje vamos falar sobre área do paralelogramo. Então fica comigo aqui até o final da videoaula e já deixa aí o seu like, porque o seu like ajuda demais aqui o canal, ajuda o professor, incentiva o professor a continuar gravando videoaulas para você. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Preste atenção aqui, ó, que eu trouxe aqui, né, o paralelogramo, né, com certeza. E eu quero que vocês prestem atenção num detalhe. Ó, no paralelogramo aqui, né, como vocês já sabem, o nosso B é a nossa base e o nosso H é a medida da nossa altura. Então eu quero que vocês vejam, né, como que podemos decompor esse paralelogramo e em seguida compor um retângulo. Veja bem, se nós pegarmos essa parte aqui, ó, essa parte que está sombreada do paralelogramo e transformar e colocarmos ela aqui, ó, tá? Deixa eu tentar dar uma desenhada aqui para que vocês possam entender, ó. Esse paralelogramo, ele vai se transformar neste retângulo. Como assim, professor? Eu não entendi. Dessa forma aqui, ó, essa parte sombreada aqui, ó, nós iremos tirar dali e colocar aqui, ó, tá? Então, aquela parte sombreada ali que vocês estão vendo, eu tirei dali e coloquei aqui. Então, fazendo isso, eu transformei esse paralelogramo em um retângulo, tá vendo? Essa partezinha é essa partezinha aqui sombreada, beleza? Então, vocês têm que prestar atenção que o paralelogramo e o retângulo são figuras iguais, tá? Então, um paralelogramo e esse retângulo aqui, eles são as figuras iguais, tá? Portanto, a medida das áreas desse paralelogramo é igual à medida da área de um retângulo cujo os lados medem B e H, né? A base e a altura, beleza? E aí, ó, aqui embaixo a gente vai ver como que a gente calcula a área de um paralelogramo. Isso daí, ó, é bem tranquilo, tá? Isso daí a gente vai aplicar a mesma fórmula que a gente aplica para encontrar a área do retângulo, tá? Paralelogramo. A gente vai aplicar a mesma fórmula para encontrar a área do retângulo, tá? Então, para a gente determinar a área de um paralelogramo, a gente multiplica a medida da base, né? De sua base, pela medida de sua altura. Então, aqui eu tenho a minha base e eu tenho a minha altura. Então, para me descobrir aqui, né? Qual o valor da área de um paralelogramo, é simplesmente pegar o valor da base e multiplicar pelo valor da minha altura. Então, continuando aqui, ó, eu trago aqui um exemplo para a gente estar resolvendo junto aqui e a gente está encontrando. Isso daqui é um paralelogramo que tem a altura de 3 centímetros e tem o que? A sua base igual a 4 centímetros. Aplicando aí a fórmula da área do paralelogramo, nós vamos ter a área, tá? Nós vamos ter a área é igual a base vezes a altura. Minha base é 4, então eu vou ter 4, que multiplica a minha altura, que é 3. Então, 4 vezes 3. A área desse paralelogramo aí é igual a 12, porque 4 vezes 3 é igual a 12. Então, é 12 centímetros quadrados. Centímetros porque aqui, ó, a unidade de medida é em centímetro. E ao quadrado porque estamos falando de área. Então, a área desse paralelogramo aqui é igual a 12 centímetros quadrados. Bom, para a gente fixar isso daí, eu trago aqui alguns exercícios para a gente estar resolvendo junto e tá encontrando aí a área dos paralelogramos que eu trouxe. Bom, o primeiro paralelogramo é esse aqui, ó. Ó, veja que eu coloquei em outras posições para que vocês possam entender que a base nem sempre é aquilo que fica embaixo, beleza? Mas aí, ó, vocês têm que entender que aqui onde tem o ângulo reto vai identificar que é a nossa altura, tá? A nossa altura aqui no paralelogramo, ela vai ser sempre
essa parte aqui tracejada nos exemplos que eu trouxe, tá bom? E aí eu tenho aqui, ó, a minha base igual a 2,5 metros e 3 metros de altura, beleza? Agora a gente vai aplicar aqui a área do paralelogramo. Mais uma vez eu vou deixar aqui, ó, a área do paralelogramo é igual a base vezes a altura. Sendo assim, a gente vai aplicar aqui, ó, a área vai ser igual a 2,5 vezes a altura, que é 3. Beleza, a nossa área vai ter um valor de... Bom, vamos lá. Aqui eu tenho um número com vírgula, tá? Vezes 3. Eu posso simplesmente, tá? Uma dica aqui. Eu posso simplesmente pegar e multiplicar, ó, 25, esqueço a vírgula, 25 vezes 3, ó. Se eu pego ali 25 vezes 3, eu vou ficar com um valor igual a 75. Só que eu tenho uma vírgula. O que eu faço? Eu tenho um número depois da vírgula, né? Então eu vou repetir ali o 75 que eu encontrei e vou colocar a vírgula na frente do 5. Porque eu tenho um número depois da vírgula, então o meu resultado final tem que ter um número depois da vírgula, ok? Então, para facilitar, vocês podem esquecer a vírgula e depois aplicar e colocar a vírgula, beleza? Agora vamos para o nosso segundo exemplo aqui, tá? Eu tenho aqui 4,8 é minha base, tá? A minha base. Esse paralelogramo já está em outra posição. E eu tenho a minha altura igual a 3,2 metros. Então, vamos aplicar aqui a fórmula. Base vezes a altura. Eu vou ter a minha área igual a 4,8 que multiplica 3,2. Beleza, professor. Eu posso esquecer a vírgula nesse caso aqui? Claro que a gente pode esquecer. A gente pode fazer aqui, ó, 48 vezes 32. E se eu fizer essa conta aí de 48 vezes 32, eu vou ter um resultado igual a 1.536, tá? 1.536. Beleza, e aí, qual o resultado final a gente coloca aqui? Primeiro, a gente vai repetir esse número sem vírgula. 15,36, tá? 1.536. O que eu faço agora? Boto um número na frente depois da vírgula? Não, por quê? Porque nesse caso eu tenho dois números depois da vírgula. Eu tenho um número aqui, ó, 4,8. Então eu tenho um número depois da vírgula e tenho aqui um outro número depois da vírgula. Então eu tenho 2. Eu tenho dois números depois da vírgula, eu acrescento a vírgula aqui. Eu tenho que ter dois números depois da vírgula. Então eu tenho 15,36. Então 15,36 nesse caso é metros. Metros quadrados é a área desse paralelogramo. Nesse caso aqui, estamos falando de metros também. No primeiro caso, eu esqueci de colocar aqui, a resposta final tem que ser 7,5 metros quadrados, beleza? Sempre elevado ao quadrado, porque estamos falando de área, beleza? Agora vamos para o nosso último exemplo, tá? O nosso último exemplo que eu trouxe aqui pra gente, tá? Então eu tenho aqui a minha base, ó, minha base 4 centímetros e a minha altura, que é o tracejado, 5,4. A área do paralelogramo é base vezes a altura. Eu vou ficar com a área igual a 4 vezes 5,4, beleza? Ó, eu tenho um número depois da vírgula. Eu posso simplesmente pegar 54 vezes 4, tá? Eu posso fazer isso sem a vírgula, como eu posso colocar vírgula também, tanto faz. Se eu fizer 54 vezes 4, eu vou ficar com o resultado igual a 216, beleza? E aí eu tenho aqui 216, eu coloco 216, e aí eu vejo quantos números eu tenho depois da vírgula. Apenas esse número 4 aqui. Então eu tenho um número depois da vírgula, eu acrescento a vírgula aqui e eu fico com o resultado final de 21,6 centímetros quadrados, tá? Esse é o resultado, essa é a área desse paralelogramo. E eu fico por aqui. Essa foi mais uma videoaula aqui do Enem na Matemática. Espero que você tenha entendido, aprendido
E não saia daqui sem deixar o seu like. Até a nossa próxima videoaula. Eu fui!